Boa tarde, pessoal. Estamos com a prova da SPM do segundo semestre com as questões de literatura. É uma prova sem maiores problemas, no entanto, ligeiramente desequilibrada no que diz respeito à abordagem dos assuntos. Caíram questões sobre naturalismo, romantismo, sobre modernismo, mais voltada para a interpretação de texto, e arcadismo. Questões efetivamente sobre obras que implicavam conhecimento do enredo, de obra modernista, não houve nenhuma. Então isso poderia ter sido um pouco mais privilegiado. Bem, vamos às questões. A questão número 16 era um fragmento do romance O Missionário, do Inglês de Souza. Embora no programa da SPM esteja destacado apenas o Aloysio Azevedo como autor naturalista, o Inglês de Souza é um naturalista, mas era perfeitamente possível responder à questão porque ela se reportava a elementos presentes no próprio fragmento dado. Então a questão pedia para identificar no fragmento o tipo de modalidade que se destacava, modalidade de texto, narração, descrição ou dissertação, e a escola respectiva que ele pertencia. Bem, facilmente já dava para identificar que o texto era naturalista, porque se falava da forte sexualidade, do amor físico da personagem Clarinha que acaba seduzindo o padre. Então tem um prato cheio do tema da literatura naturalista. De qualquer modo, a alternativa correta diz que se trata de um texto narrativo descritivo. Vamos lá, O texto narrativo é aquele que valoriza a ação, os acontecimentos em si, que é o que acontece explicitamente em várias passagens. Por exemplo, esquecer o seu caráter, a sua missão e a reputação do seu nome para mergulhar-se nas ardentes sensualidades do amor físico. Ele está enumerando ações. Juntamente com essas ações, existem elementos descritivos, ardentes sensualidades. Mais adiante, o fragmento fala de frescos lábios vermelhos, de formas esculturais. Meio clichês as expressões, mas estão dentro da literatura da época. Então, o texto mesclava elementos narrativos, enumeração de ações, com elementos descritivos, inscrevendo-se na lógica naturalista por tratar do tema da sedução física, a força do sexo aí do padre. Portanto, alternativa B. Depois, a questão 17. O enunciado afirmava que a literatura romântica, uma literatura que se pretendesse nacionalmente inicial e arquetípica, portanto a literatura romântica, que coincide com o movimento da independência do Brasil, só poderia mesmo enveredar pelo tom superlativo e apocalíptico. Então pedia para identificar o fragmento em que não aparecia um aspecto superlativo ou apocalíptico. Bem, as alternativas B e C, que são fragmentos do romance de Iracema, destacavam a rapidez, a habilidade da Índia, mais rápida que a ema selvagem, na alternativa B, a mão rápida para estancar o sangue após o ferimento que ela realiza, na alternativa C, falavam então da habilidade do índio, que se inscreve nessa ideia de uma visão superlativa das capacidades, da destreza do índio. Os fragmentos das alternativas D e E se reportavam à obra O Guarani, também do romance do Alencar. A letra D fala de o peri como índio alucinado, suspendendo-se nos cipós, e a letra E do índio que fazia um esforço supremo para suster o peso da laje prestes a esmagá-lo. Também ressaltando a força, habilidade e capacidade do índio. A alternativa errada, que não destacava nada de superlativo ou apocalíptico, era a alternativa A. Além, muito além daquela serra em que ainda azula no horizonte nasceu Iracema. O fragmento está apenas se referindo à localização geográfica, embora imprecisa, pelo fato de o romance se basear em lendas e mitos, em que a história transcorre. Então você tem o destaque aí, apesar do advérbio de intensidade muito, mas o fragmento se refere apenas ao espaço físico, e não às habilidades, capacidades dos índios, no caso Iracema e Guarani, como aparece nas demais. Então, alternativa errada, alternativa A, questão 17. Depois, as questões 18 e 19 se baseavam num excerto do romance O Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eram mais questões também que se reportavam à questão da interpretação. A número 18 pedia para identificar um único fragmento em que não aparecia um cunho socialista. Então as alternativas eram muito claras. A A fala da revolução que conclama Pedro Bala. Então revolução remete bem a um caráter socialista. A letra B fala do padre pobre de olhos espantados diante do destino terrível dos capitães da areia. Esse destino que se desvenda para eles, que é um destino de violência, de falta de perspectivas, de miséria, de crime. Então também, diante desse destino terrível, fica aí a lacuna da negligência do Estado e tudo mais, apontando para um caráter
caráter socialista. Depois, a alternativa D fala do grupo de Lampião, os cangaceiros, né, do Lampião, pedindo justiça para os sertanejos. Pedido de justiça também se relacionando diretamente com a ideia de uma visão socialista. A E fala de um estudante pedindo escolas e liberdade para a cultura. A liberdade também como uma reivindicação de caráter social, socialista. Então, a alternativa errada, que não apresentava aspecto socialista, era a número C, que diz o seguinte: ódio do sem perna se atirando do elevador para não se entregar. Né? Então, a gente não tem uma explicitação aqui de um caráter socialista. Este é o fragmento dado na alternativa, embora, se considerarmos o romance no conjunto, o que leva o sem pernas ao suicídio é a possibilidade de ser preso pela polícia, né? E ser preso em função das suas ações, né? Já que pertencia ao bando do Capitães da Areia. Então está implicada, sim, a temática social, de caráter socialista também na trajetória dele. Mas o fragmento dado aqui, isolado, permitia responder a questão. Então, alternativa C. Depois, a questão 19 também pede para apontar alternativas sobre o mesmo fragmento do romance, do Capitães da Areia, pedindo para identificar a correta. Então, diante das alternativas dadas, era a letra D, que fala de uma narrativa tensa, realista, que ganha dramaticidade com o repetido destaque na força de transformação. Então, a narrativa, que o fragmento, ele se organiza numa gradação, né? Nós podemos citar, entre outras coisas, a Revolução chama Pedro Bala. Mais adiante, a Revolução é uma voz poderosa dentro dele. Depois, companheiro, chegou a hora. Mais para o final do texto, o narrador fala de uma voz que vem do trapiche dos Capitães da Areia, que vem do reformatório e do orfanato, onde eles eram oprimidos, e daí a revolta deles também. Depois fala de uma voz do grupo de Lampião pedindo justiça para os sertanejos. Então nós temos essas várias referências caracterizando uma tensão diante da ação que se espera dos meninos, que estão largados na vida e vão enveredar para o crime e outros tipos de ação, né, de caráter realista, porque se reporta uma realidade social dos meninos abandonados, ganhando dramaticidade com destaque na força de transformação. A transformação dessa sociedade que cabe, evidentemente, a autoridades e uma ação social. Então, alternativa D. E, finalmente, a questão número 20. Dois excertos, as duas estrofes iniciais da primeira parte das Liras de Marília de Dirceu, obra do escritor Arca de Tomás Antônio Gonzaga. O enunciado falava: nos versos iniciais desta obra, Gonzaga lança a mão de vários recursos para conquistar o amor de Marília. Das alternativas abaixo, só não se pode constatar. A alternativa E, que é errada, afirma um paralelo a uma retórica equilibrada. Paralelamente a essa retórica equilibrada, perpassa pelo poema todo um discurso sentimental com conotações pré-românticas. Por que isso está errado? As duas estrofes iniciais, o eu lírico, embora aqui no texto se fale de pastor nas alternativas, um pouco forçado, o eu lírico, né, ele apresenta a condição dele de uma pessoa de posses, um ideal burguês de vida, que tem uma estabilidade e por isso tenta atrair a Marília para se casar com ele. E a alternativa E fala de um tom, de um discurso sentimental que perpassa todo o texto. Não, esse tom sentimental está presente na segunda parte das Liras de Marília de Dirceu, quando o autor escreve refletindo a sua experiência na vida real. Após ele ter sido preso por estar envolvido com os acontecimentos da Inconfidência Mineira, ele está na prisão. Ele irá lamentar o fato de estar separado da Marília, falar da velhice que se aproxima e da morte. Então esse tom sentimental, frisamos isso em aula, está presente apenas na segunda parte. E o excerto aqui corresponde ao início do poema, portanto errada a alternativa E. Questões fáceis, bem formuladas, e acredito que se tenha se dado muito bem, ok?